Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Estamos no ar, começando mais um Psicologando. Dessa vez vocês já devem ter olhado lá também, né? Como de costume, o tema. Aí às vezes a gente clica lá, às vezes a gente nem assiste o programa, né? Mas aparece como sugestão no YouTube. Algo sobre mente, sobre corpo. Como a gente tá chamando aqui de mente sã, corpo são, né? Mente sã, corpo são, coisa assim. Aí às vezes aparece como sugestão e é bem isso mesmo, sabe? É um toque que, vez por outra, a gente tem que estar falando, tem que estar correndo atrás, né? Não é à toa que os algoritmos, né? Sempre jogam alguma notícia sobre saúde mental, corpo saudável, né? Ainda bem que a gente quebrou um pouquinho dessa questão de corpo ideal, ou mente ideal, né? Os pensamentos ideais, né? O que é o louco, o que é que não é o louco. Mas enfim, para falar sobre o tema de hoje, a gente convidou uma psicóloga muito massa, que é a Natália. Nossa convidada de hoje é a Natália Sena. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Ela possui pós-graduação em Terapia Analítico-Comportamental, ATAC. Atua como psicóloga clínica através da análise do comportamento e terapia de aceitação e compromisso. Falei certo? Falou certo. Pronto. Prazer estar com você, Natália. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui pra gente trazer um monte de informação para as pessoas que estão aí nos assistindo. Eu conheci a Natália, né? Agora, assim, mas quem me apresentou foi uma companheira que já esteve aqui, né? Uma companheira da psicologia que já esteve aqui, a Patrícia. E ela, nos stories dela, sempre posta uma vida, assim, mais fitness, né? E eu queria começar com essa conversa com a Natália perguntando, né? Isso é só moda, essa questão do corpo saudável, ou é algo preciso mesmo, Natália? A gente tá conversando, tá falando sobre isso. Tu fala no sentido de eu realmente levo isso a sério ou é mais Sim. pra a modinha? Tá. Bom, eu comecei nessa questão da atividade física desde que eu era criança e eu praticava vôlei, né? E aí depois eu tentei entrar pro mundinho da academia na época que eu era adolescente e foi muito difícil porque ir pra academia é muito chato. Não gosto muito da musculação, não. Mas assim, depois eu fui me encontrando na atividade física, no esporte. E aí, atualmente, tô um pouquinho afastada, mas eu pratico crossfit, me descobri no surf, no Muay Thai, que eu voltei recentemente, e estou mudando meu conceito sobre a musculação, porque é importante pra gente fortalecer nossos músculos. Então, assim, eu tenho uma caminhada já muito longa na atividade física, entre altos e baixos, claro, acho que todo mundo passa por isso.
Mas pra mim é realmente uma questão de estilo de vida, sabe? Eu percebo que quando eu tô longe, a qualidade de vida cai, o sono fica ruim, a concentração piora. Então, tudo que eu tô postando ali no meu Instagram é o que eu tô vivendo, sabe? E até mesmo as minhas dificuldades de me manter constante, eu posto também, porque eu acho que às vezes a gente tem uma idealização muito grande das coisas que a gente vê na internet, porque... Já vou falando, viu? Tu nem perguntou, mas eu já peguei aqui o bonde. Porque, assim, às vezes a gente vê lá a blogueira fitness mostrando o dia a dia dela perfeito, às vezes malhando 2 vezes por dia. E quando você vai ver, é uma pessoa que tem um padrão aquisitivo muito bom, que tem uma rede de apoio muito boa. E tem muito esse discurso do basta você querer, fazer o que tem que ser feito. E eu tenho muito cuidado para não utilizar esse tipo de discurso, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso, né? Tem pessoas que, sei lá, passam 3 horas se deslocando de ônibus para ir pro trabalho, mais 3 horas para voltar para casa, tem que cuidar da casa, do filho, enfim. E não tem um poder financeiro muito grande. E aí eu vou falar o quê? Basta você querer? Eu não acredito nisso. Então, mas claro, defendo também a ideia de que a gente tem que tentar se movimentar da forma que a gente consegue, sabe? Então, eu advogo muito pela atividade física. Sim, quando você usa assim o termo estilo de vida, né? Uhum. Então seria, por exemplo, não sei se você já ouviu falar daquele movimento, o corpo livre. Uhum. Também é um estilo de vida? Sim, porque assim, eu sempre tive muito essa questão com peso, né? Essa questão do vai e vem na balança. Sempre tive uma autoestima muito baixa por conta disso, né? De ser uma mulher maior, de ter períodos que eu tava muito, muito acima do peso. Então eu sempre como é que eu posso dizer? Eu me sentia muito mal por não ter aquele corpo magrinho, pequeno, né? A gente até tava comentando antes de começar que o Eduardo tava dizendo como eu sou alta, né? E, em geral, as mulheres aqui no Ceará não são dessa forma. Verdade. Então, assim, sempre foi uma vida toda de muita comparação, de, poxa, por que eu sou tão grande? Não só na altura, né? Mas na estrutura óssea. Então, sempre foi uma coisa de muita comparação e que me trouxe muito sofrimento, uma autoestima muito baixa. E nos últimos tempos é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito, não só aceitar o meu corpo, aceitar quem eu sou, né, a minha estrutura, e trabalhar em cima eu não vou poder mudar minha estrutura óssea, eu não posso diminuir meu tamanho. Então, começar a reconhecer a beleza nisso, então, me apropriar realmente do meu corpo, do meu tamanho, seguir e consumir conteúdos de pessoas parecidas comigo, porque não adianta eu querer me aceitar e aí eu vou seguir sempre aquela blogueira que, sei lá, veste 34, né? Não orna, não dá certo. E também o fato de eu tentar me aceitar, eu buscar me aceitar, não significa que eu não vou buscar mudar aquilo que eu não gosto, que eu não tô satisfeita. Então é uma aceitação com, poxa, eu não tô satisfeita, vamos tentar mudar. O que é possível mudar, claro, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Sim, eu tava tentando lembrar, né, tipo assim, eu lhe vi, aí veio algumas referências assim na minha mente, né, assim, de buscar entender da onde você parecia, assim, parecia alguma pessoa familiar, né? Tá. E realmente não são pessoas daqui do Ceará. Uhum. Quando agora eu lembrei, né, fiquei tentando lembrar, é a cantora Tulipa Ruiz, que me veio logo à mente quando você viu que ela é autona, né? Sim, sim. Não sei se você conhece, ela esteve aqui no Teatro São Luís, né? Eu fui assistir até o show, fantástico. E uma colega minha, a Bruna Trelha, né? Que ela fazia Tumblr, assim, né? Criava aqueles blogs pessoais, legal, né? E daí acho que foi um dos primeiros contatos, assim, que eu vi de pessoas, assim, que tem alguma influência, né? Ainda que fosse pequeno, né? Que tinha poucos seguidores ali, né? Acho que hoje ela tem mais. Aí, que postavam sobre um corpo fora do padrão, né? Um corpo fora do padrão. E literalmente fora também até do convencional, né? Porque ela é roqueira e tal, né? Aí usava uns visuais assim mais... O pessoal chama de underground, né? Chamava, não sei se ainda chama. Também não sei. Underground. E aí... essas referências, né? Essa questão do corpo.
como a gente vira a chave, né? Porque eu lembro, por exemplo, da Tulipa Ruiz, ela tinha uma música, né? Chamada Pedrinho, que até hoje faz sucesso. Não sei se você conhece. Não conheço não. Aí tem uma parte da música que diz, né? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Só que hoje em dia ela canta a música diferente. Ela canta a música dizendo, Pedrinho parece comigo, também resolvido com sua nudez, né? Que legal! Mas ela é aquele vai e vem, assim, em termos de corpo, né? Sim. Se você disse que a conhece, né? Então ela já foi, assim, mais gorda, hoje em dia é um pouco mais magra. Sim. E estabilizou ali, né? E tem uma vida, assim, de rotina de viver passeios ao ar livre, né? Como atividade física, acredito eu também. Então, eu queria saber de ti, como é essa coisa do virar a chave, sabe? De ficar feliz com o seu corpo, né? De entender qual é a sua identidade corporal, vamos dizer assim, não sei, né? Tá. Assim, essa questão de virar a chave, de buscar aceitação, muita terapia. Né? Assim, muita mesmo. Já faço terapia há uns bons anos e realmente é o que me ajuda a entender quem eu sou, a entender quais são os meus pontos fortes e a buscar essa aceitação. Porque, assim, a gente vive numa cultura em que, primeiro, determina um padrão. Principalmente que esse padrão, ele acaba sendo muito mais pesado e mais imposto para as mulheres. Então, assim, se a gente sempre for tentar se adequar ao padrão, a gente não vive. A gente não vive. É tudo muito cruel com a gente. Então, assim, chega um momento que, eu tava ali tentando me adequar a esse padrão, mas eu não tava feliz. Eu lembro que, eu acho que foi em 2014, eu tinha 18 anos, eu passei por um processo de emagrecimento. Eu segui muito à risca a dieta, eu treinava 2 vezes por dia, eu realmente estava ali focadíssima, contava calorias. Não foi um processo muito saudável, não, mas enfim. Emagreci. E acho que eu me lembre foi o menor peso, sabe? Que eu atingi. Então, eu realmente estava bem mais fina. Hoje eu vejo as fotos e eu me acho a coisa mais linda do mundo. Mas, na época, eu continuava com baixa autoestima. Sim. Eu continuava me comparando com pessoas que eram mais magras do que eu, que eram padrão. Eu continuava sempre procurando, aliás, vendo um defeito. Eu só vou estar perfeita quando, sei lá, eu emagrecer mais tanto, ou quando eu perder a gordurinha aqui. Então, era sempre um olhar muito voltado para a estética, para o outro. Claro, eu reconheço que a minha cabeça de 18 anos está bem diferente da minha cabeça de 27, né? Mas eu também sei que a terapia me ajudou muito com isso, porque eu comecei a focar em mim, sabe? Eu tirei muito o meu olhar do outro, de ficar me comparando, de ficar buscando validação. Gente do céu! Você ficar sempre sob o controle da validação do outro. Cara, isso é tão perigoso, porque é realmente assim, uma receita para você ter uma autoestima baixa. Você provavelmente, se você procura a validação do outro com certa constância, provavelmente você deve ter uma autoestima baixa, mas é uma coisa de se manter com essa autoestima baixa, porque é aquela coisa, você não consegue reconhecer as coisas que você faz, você não consegue se reforçar, se validar, se acolher, você tá sempre à mercê do que o outro vai te dizer, se o outro vai te elogiar. Sim. Então, isso é muito perigoso. A gente vive numa sociedade, né, que aos poucos, acredito eu, né, eu pelo menos tenho visto dessa forma, né, tenho acompanhado que não é tão legal, né, botar só aqueles corpos padrões, né, em realities, por exemplo, né, a gente tava falando agora há pouco sobre o colírio, né, sobre os colírios que da Capricho. Os colírios da Capricho, né, os mais velhos vão lembrar, né, os mais velhos que não são tão velhos assim, né, jovens há mais tempo. Os jovens há mais tempo vão lembrar, né, dos colírios Capricho. E daí, se para aquele corpo padrão, né, para os colírios, para as capas, né, de revista. Só que a gente tem quebrado aos poucos, né, tem aparecido em realities muitas pessoas que inclusive ganham um alcance muito grande depois que saem desses realities, né. Por exemplo, eu vou lembrar de um agora, que é aquele Amor às Cegas, não sei se você acompanhou. Casamento às Cegas? Casamento às Cegas. Eu só escuto falar, mas eu nunca assisti, acredita? Pronto, mas Casamento às Cegas, né? Aí teve um episódio relacionado a uma pessoa que é mais bem resolvida com seu corpo e tal, né? E claramente foi um episódio de gordofobia, só que aí quiseram apagar, né? Assim, meio que abafar. Mas a gente tem avançado. Sim. E as pessoas têm ganhado espaço e têm falado, né? E aí
pra também não perder o costume da gente seguir a linha dos antigos, né? Aí eu trouxe pra gente acompanhar uma matéria bem interessante da Capricho que fala sobre gordofobia, autoestima e o corpo ideal. Legal. Essa busca pelo corpo ideal, né? São 12 conselhos terapêuticos. Aí eu pensei da gente comentar cada conselho desse. Pode ser? Bora. Pronto. Bora. Aí um primeiro conselho, né? Queria que você comentasse aqui pra gente, era isso. Reduzir a vida a um corpo ideal é reduzir demais quem você é. E aí? Pois é, o que é o corpo ideal, né? Justamente que a gente estava falando sobre esse padrão imposto para homens e mulheres e que acaba pesando um pouco mais para as mulheres. Então, que tipo de corpo ideal é esse? E o que é que você está disposto a fazer para conseguir esse corpo ideal? Eu estava lendo recentemente, eu não costumo acompanhar muito, tá? O que eu vejo no Twitter, na internet, sobre as irmãs Kardashians. Sim. E aí elas estavam, pelo que eu vi, com esse padrão de corpo com o quadril mais largo, a cinturinha fina, plásticas no rosto, enfim. E isso, claro, gera toda uma comoção nas pessoas que as acompanham, na nossa cultura, das pessoas tentando alcançar esse corpo, né? Sim. Que não é um corpo fácil de alcançar se você já não tiver a genética. E que aparentemente agora elas estão já mudando esse padrão, né? Que já tá diminuindo esse quadril, ficando mais enxuta, né? Mais pequenininha. E aí já gera toda uma outra mudança na cultura. Então, olha só, se eu tento me adaptar a um corpo de uma Kardashian, tá, eu posso fazer a intervenção cirúrgica e tudo. Aí elas mudam, eu vou mudar também. Eu vou entrar na faca, sabe? Que tipo de corpo ideal é esse que eu tenho que estar sempre me adaptando ao que uma celebridade dita como, né? Dita como o ideal que a gente tem que seguir. Por quê? Por que eu tenho que me adequar a isso? E claro que se tem toda uma cultura, filmes, novelas, séries mostrando que esse é o corpo ideal, as propagandas estão mostrando que teoricamente você deveria ser dessa forma, porque se você for dessa forma, você vai ser bem-sucedida, bem-sucedido, você vai conseguir encontrar o seu par romântico. É difícil, né, a gente ir contra essa maré, é muito difícil. Mas, de novo, o quanto que eu tô disposto a abrir mão e a fazer coisas para conseguir esse corpo que, teoricamente, é a receita pro sucesso. Que tipo de sucesso é esse? Sim. Mas tu acha que a gente ainda lida com essa ideia do corpo ideal, né? De forma mais distante, assim, mantendo uma certa distância. Porque eu lembro, por exemplo, muito das irmãs, né? Das coleguinhas. Que Sim. é a nossa Kardashian brasileira, né? O Exato. pessoal tem esse imaginário, né? Que é a Simária. Mas não sei, assim, pelo menos eu tenho mais simpatia pela Simone. Aí como essa questão do como você tem visto, né? Ou pessoas têm escrito sobre, né? E você tem acompanhado essa questão do brasileiro, né? Da cultura do Brasil para essa história do corpo ideal. Ainda tá distante, não tá? Distante no sentido da gente continuar perseguindo? Isso. Eu acho que a gente continua perseguindo bastante. Né? Eu acho. Até porque eu vejo muito nas academias essa coisa de eu tenho que malhar, não é em geral, né? Não é para eu ter saúde, para eu ter mais disposição, é para eu ficar com o corpo bonito, para eu ficar com a barriga sarada, bundona, coxona, ou com os braços bem fortes, sabe? O uso de substâncias que teoricamente vão acelerar esse processo também, pelo menos é o que eu vejo, né? Na minha experiência, eu vejo que isso está muito difundido, vamos dizer assim. Eu acho que da mesma forma que isso continua sendo muito difundido, a gente tem um movimento falando sobre ir contra, né? Eu vejo também muitas pessoas no meu entorno que antes, não curto ir pra academia, que preguiça, que já hoje em dia já adotam essa coisa da saúde. Eu vou pra academia, tá, eu não gosto, é chato, mas eu tô indo porque eu sei que vai me ajudar, porque eu sei que vai me fortalecer, e quando eu envelhecer eu quero estar mais saudável, sabe? Então, eu vejo que a gente também tem essa maré. Eu acho que é uma maré que tá crescendo cada vez mais. Sim. Mas essa questão do corpo, realmente, eu acho que tá muito forte. Inclusive, eu tava até fazendo uma reflexão no meu Instagram esses dias,
Porque eu sei que muita gente não se sente confortável no ambiente da academia, da musculação. Né? Eu acho que é um ambiente mesmo um pouco difícil para você estar quando você não tem ali aquele corpo padrão. E eu perguntei assim, né, para as pessoas, olha, às vezes as pessoas têm medo de estar ali na academia e estar sendo observada, de que o outro está comentando algo sobre você e tudo. E a reflexão que eu trouxe foi o seguinte: até que ponto vale a pena você abrir mão, né, de uma coisa que pode fazer bem, como fazer o exercício, com esse receio de que as pessoas podem estar comentando sobre você. Porque, claro, as pessoas podem comentar? Podem. Mas a gente não tem certeza se elas estão fazendo isso ou não. E outra coisa, o que é que diz pra gente se tu tá na academia e uma pessoa tá comentando de ti? Uma pessoa que tu nunca nem viu na vida, tá lá frescando com a tua cara. Poxa, eu acho que isso diz muito mais dessa pessoa do que sobre você, não é? Sim. E claro, pode ser um ambiente meio... esqueci a palavra, meio... tóxico. Não é tóxico que eu queria falar, meio amedrontador, não convidativo, sabe, para as pessoas. Às vezes eu fico pensando também, não sei se a acessibilidade é o termo correto, mas eu vou usar acessibilidade porque eu não tô conseguindo pensar em outra palavra. Cara, será que as academias que a gente frequenta foram feitas para as pessoas gordas? Porque às vezes eu fico pensando, né, você tá lá num aparelho para malhar uma perna, a impressão que dá é que é pequeno, sabe, para você sentar. E às vezes eu fico assim pensando, poxa, se eu tô encontrando dificuldade, será que uma pessoa maior, mais gorda do que eu, não vai estar encontrando essa dificuldade também? Então, como é que a gente usa esse discurso de, você tem que se exercitar, saúde, faça, vá atrás, se a gente não proporciona essa acessibilidade? Até mesmo questão de catraca da academia, sabe? Eu não tenho dificuldade para passar numa catraca da academia, mas uma pessoa maior e mais gorda do que eu, será que ela não vai ter? Sim. E olha o constrangimento que pode ser para uma pessoa que tá tentando ali mudar os seus hábitos, ela vai entrar na academia, mas ela já vai ter dificuldade para entrar na academia? Quão convidativo são essas academias, sabe? Sim. Eu acompanho um rapaz, né, que é do movimento Corpo Livre, que é o Caio, não sei se você conhece, namorado da Berta, né, que é uma mulher trans. E daí vem ataque de todo jeito, né, porque ele é uma pessoa gorda, ele é uma pessoa do movimento, ele namora uma mulher que é trans, né, e transicionou recentemente. Certo. E o pessoal acompanhou esse momento de transição, né, da Berta e tal. E aí, o Caio, ele sempre tenta colocar fotos dele, né? Ele faz um movimento bem interessante. Ele coloca fotos dele fazendo pose de pessoas famosas, né? Que tem aquele corpo padrão. Tá. Só que daí... Eu acho super massa, né? E tal. Só que daí sempre tem aqueles comentários maldosos. Né? E qual é o limite que a gente tem que ter pra... Não sei, pra denunciar, pra expor esse tipo de... Como é que a gente educa essas pessoas? Pergunta interessante. Porque eu acho muito doido, vou usar essa palavra, muito doido. Você vê um negócio ali na tela do seu celular, na tela do seu computador, aí você não concorda e você usa a sua energia, o seu tempo pra... Não é nem pra você discordar educadamente, é você soltar um discurso de ódio, você esculhambar com a pessoa, sabe? Eu fico indignada. Eu fico muito abismado como as pessoas têm essa capacidade. Muitas vezes eu sigo páginas, pessoas com opiniões diferentes da minha. Acho interessante isso. Aí eu vejo uma coisa que eu não concordo. Aí eu reflito. E aí, claro, eu posso comentar alguma coisa ou não. E eu sigo em frente. Eu não vou destilar ódio pra essa pessoa, sabe? Então, de novo, tá falando mais sobre aquela pessoa do que o outro, né? De quem está recebendo, claro. Mas não deixa de machucar quem está recebendo. Não deixa de ferir. Uma coisa que eu faço, sei lá, eu tô vendo comentários no Twitter, comentários no Instagram, e eu vejo que é um negócio... Realmente, ali, um discurso de ódio, eu denuncio para a plataforma. Não sei se adianta muito, mas é o que eu faço. Então, assim, essa questão dos haters, eu acho que... Acredito que são pessoas que estão muito infelizes com a própria vida. Às vezes que não estão felizes com o próprio corpo. E ver uma pessoa feliz, livre, né? Com a forma que ela vive e se incomoda. Sim. É tão tenso isso, Natália, que eu vejo como... A única maneira que ele, assim, né, tem de socioeducar essas pessoas que eu vejo
que é muito massa da parte dele, né? Se o Caio estiver assistindo, né? Joinha pra você. Que é ele expõe o que as pessoas comentam, só que cobre, né? Ali, não revela a identidade da pessoa. E comenta de maneira assim, mais... Descontraída. Descontraída, é humorística ali, né? É o que a gente chama de deboche, mas é um deboche do bem. É um deboche pra você... Com fins educativos. Com fins educativos. Legal. Eu acho super massa, super válido, né? Porque de alguma forma talvez ele denuncie pela plataforma, mas ele também não chega lá e faz o mesmo discurso de ódio com a pessoa. Não, muito pelo contrário. Ele leva numa boa, né? Claro que aquilo, como você falou, machuca pra caramba, né? Acho que principalmente quando são comentários a parceira dela, né? Dele, no caso. A parceira dele. Mas ele leva numa boa, né? Ele gera ali um momento de educação. E o legal é que ele não vai dar atenção pra pessoa, né? Sim. Ele vai omitir ali o nome, a foto, o arroba, e vai estar educando não só os seguidores dele, sim, como outras pessoas que possam ter um pensamento meio chato, né? Como essa pessoa que se deu o trabalho de ser hater. Sim. Legal. Caminhando, né? Caminhando Vamos aqui lá. para alguns conselhos terapêuticos. O segundo conselho da reportagem, né? Diz o seguinte: ganhamos uns likes aqui e acolá, mas, no fundo, nós nos achamos uma fraude. E aí? É justamente essa questão que a gente estava conversando sobre ficar esperando a validação do outro, né? E nesse caso, a validação do outro vem pelo like, vem pelo comentário na rede social. E aí, que tipo de autoestima você está construindo para você quando você está sempre à mercê disso? Porque essa questão do Instagram, das redes sociais, é um tipo de reforço social que todos nós estamos suscetíveis, né? Mas se você depende só disso pra se sentir bem, pra se sentir alto astral, validado, poxa, que difícil, né? Que difícil, porque cada vez que você consegue esse reforço social, esses likes, esses comentários, mais você vai precisar. Porque é como se você ficasse refém, né? Se você só se vê através desse olhar do outro, você precisa cada vez mais. Então você não vai se enxergar de uma maneira positiva só por você mesmo. Sim, eu fiz um curso recente, que não é tão recente, né? Faz alguns meses, sobre redes sociais. E daí a moça que estava facilitando o curso, né? A Ali, né? Se ela estiver assistindo também, joinha pra você, Ali. Ela falava, né? O Instagram, ele identifica muito... desculpa a palavra, né? Identifica muito bunda, né? Ele identifica muito o tanquinho, né? Ele identifica rápido e compartilha isso, né? O algoritmo compartilha isso muito rápido. Você acha que isso, sei lá, seria interessante a plataforma rever isso? Como é que seria? Mas será que a plataforma reveria? Já que, né? Engaja, né? Engaja, isso traz mais conteúdo, sabe? Mas é aquela coisa, né? As pessoas ficam, mais uma vez, se expondo pra ter esses likes. E aí é aquela coisa da validação através do seu corpo. E é justamente a questão da imagem. Eu preciso manter a minha imagem perfeita. E aí muitas pessoas usam esses aplicativos de edição de imagem. Claro, algumas vão dar só um retoque aqui e acolá, outras vão distorcer. Eu segui uma página, eu não lembro agora o nome, mas basicamente ela mostrava fotos de pessoas famosas que usavam Photoshop. E aí ela mostrava, né? Ela ia apontando onde é que tinha o Photoshop. E algumas fotos eram um negócio, assim, absurdo, sabe? Diminuía muito o tamanho da cintura, aumentava muito o tamanho do busto. Então, assim, como é que essa pessoa que fica ali no Instagram e aí modifica a foto, e teoricamente a foto fica perfeita porque ela tem um corpo perfeito no Instagram, como é que ela vai se olhar no espelho de manhã assim que ela acorda? Como é que ela vai se sentir no final do dia que ela tirar a maquiagem, não tiver filtro e tá ali se encarando no espelho? Complicado. E outra coisa, e aí a gente tem uma série de pessoas que consomem o conteúdo, né, dessas pessoas e ficam se comparando. E ficam se comparando com o que elas estão vendo do Instagram. Sendo que nem a pessoa que tá postando a foto, aquela famosa, tem aquele corpo daquele jeito, tem o rosto daquele jeito, e aí você se compara, você se sente mal, você se coloca pra baixo, você pensa em intervir cirurgicamente no seu corpo, né? Porque uma cirurgia é uma coisa que, teoricamente, é pra sempre, né? É uma coisa muito séria. E aí pensa nisso a nível de crianças e adolescentes, que cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso à internet, a celular, rede social.
como onde é que vai parar, né? Que tipo de autoestima as nossas crianças, os nossos adolescentes estão construindo. Aí, de novo, tem a galera que usa, né, usa alguns macetes assim, da internet, né? Eu acompanho o Ivan Barão, não sei se você conhece o Ivan. Aí ele é uma pessoa com deficiência, né? Tá. Aí ele bota agora o vídeo que tá no sucesso, né? Normalmente é de uma pessoa musculosa, por exemplo, o Léo Santana, né? Sim, sim. Aí aquele que fez muito sucesso agora recente, que é o do... Poxa, não vou lembrar a música. Mas é muito boa a música. Aí, assim, agora eu fiquei curiosa qual era a música. Pra se divertir, né? É muito boa. Tá. Eu gosto, né? É que nem uma colega minha que sempre fala, né? A Mirna. Tem música que a gente quer pra rebolar, né? E tem outros que a gente quer... E tá tudo bem. E tem outros que a gente quer pra refletir na vida, né? Aí eu sei que ele coloca sempre o vídeo de uma pessoa que tá em alta, né? E que o Instagram identifica logo. Só que ele bota o vídeo da pessoa do lado e bota ele comentando o que ele quer comentar do lado, né? Aí ele fala sempre assim, ei, presta atenção aqui no que eu tô falando, né? Aí bota uma legendazinha e vai comentando. Pra tirar a atenção, sim. Isso. E você acha que é uma estratégia, assim, boa, a gente deve usar mais se a gente quer... É interessante. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Legal. Mas continuando, né? Vamos lá. Eu lembrei aqui do Ivan. Toda vida eu falo dele, em todo episódio. Se ele estiver assistindo, ele vai dizer, vixe, esse menino tá... Joinha pro Ivan também? É, um joinha. Quem ficar... o outro conselho, né? Quem fica reparando demais nos outros corre o grave risco de nunca reconhecer. É o que você estava falando agora, né? Corre esse risco, então? De nunca se reconhecer? Sim. Porque é justamente o que a gente estava falando, né? Que às vezes a gente se preocupa de estar na academia e aí a pessoa vai estar reparando, vai estar falando sobre a gente, mas... Por que essa pessoa tá perdendo tempo, teoricamente, falando de você, reparando em você? Porque eu acredito, assim, que quando a gente tá minimamente satisfeito com a gente não perde tempo falando do outro, prestando atenção na vida do outro. Então, imagina, tu tá ali na academia, tá naquela correria, tu só tem 1 hora pra fazer teu treino. Tu vai ficar prestando atenção em quem tá malhando do teu lado ou no teu treino, no teu corpo, no quanto tu tá evoluindo? Então, essa questão da comparação também pega muito forte, que é o que a gente estava falando. Principalmente se você vai se comparar com a pessoa perfeita, que a gente vê na internet. Poxa, que parâmetro alto e que parâmetro pesado, né? Pra gente se comparar, porque justamente essa pessoa faz várias edições nas fotos dela, ela tem acesso aos melhores maquiadores, às roupas mais incríveis, top, e você não tem acesso a tudo isso. Sim. E aí, como é que tu vai querer chegar no nível dessa pessoa? Que até o nível dela é uma coisa muito maquiada. Porque ela também tá ali manipulando as fotos, tá manipulando o que ela mostra no Instagram. Né? Nossa, agora você falando, eu lembrei de uma série muito massa que chama Especial, coisa assim. Que é da Netflix, né? Aí inclusive de um rapaz também que é PCD, né, que é uma pessoa com deficiência, o protagonista, mas o que eu queria trazer aqui para nossa introdução é de uma amiga dele, né? A amiga dele, ela sempre tá super em alta no Instagram, né? Tem vários seguidores, mas depois a gente conhece a realidade pelos bastidores, né? Ela meio que sai nas lojas, aí pede as roupas, né? Meio que pra experimentar, aí como pode passar um dia com a roupa, ela tira todas as fotos possíveis, né? Edita os fundos pra dizer que tava nos melhores lugares, né? Olha aí, então, e vende essa imagem. Só que a gente percebe também essa discussão dessa personagem, que ela tem uma saúde mental abalada. Prejudicada por tudo isso, né? Isso. Ela é durona, né? Só que aí depois ela revela pra amizade mais próxima dela, que é esse protagonista, né? Que por dentro ela tá molinha, né? Mufina. É isso. E é o que a gente vê por aí. Às vezes a gente fica justamente seguindo essas pessoas que teoricamente mostram o dia a dia, mostram tudo que elas vivem, o que elas fazem, né? Tem vários pontinhos ali nos stories. E aí você entende que é uma vida perfeita, que você fica se comparando e querendo chegar naquele nível, sendo que a gente não sabe o que tá passando na vida do outro, né? Na realidade, nos bastidores. Porque é claro que a pessoa que tá no Instagram, ela vai mostrar a parte boa. Dificilmente alguém vai mostrar a parte ruim, né? Então, como é que... É uma frase que eu já vi no Instagram. Não é justo a gente comparar nossos bastidores com o palco de outra pessoa, né? É uma boa frase. Não é justo... comparar os nossos bastidores com o palco da vida de outra pessoa. E nem sempre é um palco mesmo, né? O Instagram, ele
Claro que o Instagram é interessante pra gente... Eu, pelo menos, uso muito como um álbum de fotografia, né? De vez por outra eu rolo meu próprio feed, né? Pra ir lembrando, mano, vivi isso daí, né? É tanto que eu apaguei, teve um momento, né? Uma bad trip minha, eu apaguei todas as fotos. Aí depois, agora eu fiquei, por que eu apaguei? Como era ficou meu introspectivo. Era meu álbum de fotografia preferido, né? Apagou. Mas é assim mesmo, vida que segue. Momentos. Mas seguindo aqui a nossa fonte aqui super, né? Da hora que é o... Capricho. A Capricho, né? Mas é uma matéria bem interessante, feita por psicólogos, tá, pessoal? E não desconsiderando a revista, eu achava um barato mesmo quando eu era mais jovem, né? Pra essa questão da moda, né? Saber o que tá em alta e tal. Mas, hoje em dia, né? Eu, pelo menos, olharia ela com a mente que eu tenho hoje, com algumas ressalvas, né? Claro. Na época, tinha muita gente branca só, né? Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, não mais. Mas, na época, né, eu olharia com... né? Vejamos uma coisa aqui e acolá pra mudar, né? Sim. Mas que é muito boa. Eu gostava, né? Essa questão de tendência, lançava tendências, né? Eu adorava. Ponto 5. A autoestima tem relação com responsabilidade, sonhos e metas. Você acha que sim? Responsabilidade, sonhos e metas constroem uma boa autoestima? Sim, eu acho que sim. Assim, quando a gente fala da autoestima, várias coisas vão influenciar a nossa autoestima, né? As nossas vivências que a gente teve na infância, na adolescência, o meio que a gente está vivendo, porque olha que interessante, a gente fala nesse negócio de ser padrão, de não ser padrão, aí imagina a gente que foi ali adolescente nos anos 2010, não sei qual a tua idade é a mesma que a minha? Sei, tenho 3.0. Eu tenho 27, mais ou menos. Tá aí, vamos lá, tá adolescente ali no final dos anos 2000 e pouquinho, 2010. E eu sinto que a gente não falava tanto sobre esse negócio de ser padrão, né? Essa questão do corpo. Eu acho que estava iniciando ainda esse debate. Aí imagina que você é uma pessoa que não era padrão, não era branca, e estava ali no meio de pessoas brancas, padrão, magrinhas. Como é que a tua autoestima vai se construir dentro desse meio, sabe? Então, às vezes... As pessoas falam muito, né? Que não entendem porque se sentem tão mal, que tem uma autoestima não muito boa. Só que aí você vai ver e a pessoa tá no meio de pessoas, tá em contextos, convívio, que não agregam, né? Que não trazem essa pessoa pra cima, sabe? Sim. E eu acho também que a gente tem que falar muito sobre responsabilidade na construção da nossa autoestima, do nosso autocuidado, porque assim, falando de terapia, por exemplo, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro pra terapia. Realmente, eu sei que muita gente não tem acesso à terapia. Só que às vezes a pessoa não prioriza a terapia. Aí você vai ver, a pessoa tá no final de semana, sai pra um bar, sei lá, gasta R$200. Aí no outro dia vai almoçar, vai pra praia, vai viajar. Enfim, são prioridades. São prioridades que você escolhe não arcar com o seu bem-estar, com o seu autoconhecimento, sabe? E aí fica naquela de ficar reclamando, de ficar nessa coisa de ter pena de si mesmo. Eu não consigo mudar meus hábitos. Eu não me sinto bonita, eu vou comprar uma roupa, vou comprar... E fica sempre procurando no externo a validação que não vem de dentro de si mesmo. Sim. Sabe? Então, assim, por exemplo, se você tem um sonho, sei lá, tem um carro, tem uma casa, fazer uma viagem, mas aí, de novo, você não prioriza isso. Eu não tenho condições de construir esse sonho, de alcançar esse sonho, enfim. E realmente, de novo, eu gosto sempre de frisar que eu entendo que a realidade das pessoas é muito diferente e que muitas pessoas não têm condições financeiras para ter a qualidade de vida que todos nós merecemos. Mas eu também sei que às vezes as pessoas não priorizam, sabe? Elas priorizam outras coisas, os prazeres momentâneos. Eu acho que a gente vive muito num período que a gente tá muito sob o controle disso, de ter aquele reforçador de curtíssimo prazo, de sair na sexta-feira, beber uma cervejinha, no sábado, domingo, aí quando você vai ver a sua conta bancária na segunda, cadê? O que é que tem? Nada, né? Às vezes não tem nem aquele dinheiro, tá devendo e tá lá curtindo, tá luxando, mas não se responsabiliza pelo cuidado com o corpo, pelo cuidado com a saúde mental, sabe? Pelos seus sonhos, pela realização dos seus sonhos.
E eu acho muito importante falar que, às vezes, a gente se sente mal e não entende por quê, mas tem muito disso. E também tem muito, assim, do meio que a gente tá vivendo, sabe? A gente não pode também deixar de se responsabilizar por isso. As pessoas que você anda, as pessoas que você convive, que você escolhe conviver, elas estão te colocando pra cima, elas estão te ajudando a ser a pessoa que você quer ser. Porque não adianta, né? Se você quer construir coisas, se você quer alcançar coisas, e essas pessoas têm um padrão de vida ou querem coisas totalmente diferentes das suas, sabe? Eu acho que a gente também tem que pensar muito nisso, que a gente afeta o outro e o outro afeta a gente de volta. Isso tá em constante... Como é que eu posso dizer? É uma constante. A gente tá sempre afetando o outro e o outro tá afetando a gente de volta. Então, às vezes, eu acho que as pessoas não têm muita noção desses ambientes, né? As pessoas também são ambiente. As pessoas são contexto pro nosso comportamento, para as nossas mudanças. Sim. As nossas metas e os sonhos são atravessadas também pelas nossas relações ali? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma grande influência. Uhum. Se eu tô só convivendo com pessoas, por exemplo, que não querem... por exemplo, né, no campo da pesquisa, né, eu quero pesquisar agora, né? Mas eu tô só convivendo com pessoas que estão muito bem só com o trabalho. Exato. Aí eu nunca vou Exato. investir na pesquisa, seria Exato. isso? Talvez também, e eu fico pensando, por exemplo, nessa questão de mudança de hábitos que a gente estava conversando. Sim. E aí imagina que você fica, poxa, tô cansado, queria me exercitar, fazer alguma coisa, mas aí você tem hábitos de estar sempre saindo no final de semana, dormindo tarde, fumando, bebendo em excesso, enfim. Uma vida de excessos, vamos dizer assim. E aí, você fica, poxa, por que eu não consigo? Ai, não é pra mim. Nossa, quantas vezes eu escuto isso na clínica. Ai, a atividade física não é pra mim, o esporte não é pra mim. Mas assim, se você estar sempre tendo esse tipo de comportamento, convivendo com essas pessoas, como é que você vai mudar? Né? Se você tá sempre inserido nesses contextos. Fica difícil. Fica muito difícil. Vamos lá pra metade aqui do nosso bate-papo, né? Seguindo a linha que a gente tem seguido. O que o outro pensa e diz ao nosso respeito tem mais a ver com o outro do que com a gente mesmo. Você já comentou isso aqui demais, né? Sim, sim. E diz muito mais mesmo do outro do que da gente, né? E assim, eu acho que se você escuta uma coisa negativa sobre você, claro que não tem como isso não te atingir, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar o seguinte... a pessoa teve essa opinião sobre mim. Eu acho que cabe muito a gente pensar em, primeiro, quem é essa pessoa? É uma pessoa que convive contigo? Que é tua amiga? Que tá ali nas batalhas, te conhece? Ou é uma pessoa, assim, que você mal convive, mal te conhece, e aí falou aquilo pra realmente te machucar? Porque não é porque é uma crítica que a gente tem que fechar os olhos. Não acho que é por aí. Mas a gente tem que saber reconhecer que tipo de crítica é essa, da onde é que ela tá vindo e se eu posso aproveitar alguma coisa, sabe? E sempre tentar lembrar que críticas, quando a gente faz, pelo menos, né, deveria ser assim, se eu faço uma crítica a você, eu tô fazendo uma crítica a um comportamento seu. Não tô fazendo uma crítica ao Eduardo como pessoa. É o comportamento. Então, se você acha que aquilo que a pessoa falou tem um fundo de verdade, você tira, né, o que é pra você, e o que não é, deixa ali de lado. Até porque se essa pessoa está sendo realmente maldosa, né, quer te ferir, quer te machucar, claro, vai doer, lógico. Mas, poxa, isso fala tanto sobre ela. Sim. Tanto sobre ela. E é aquela coisa, faz mal, mas deixa de lado, né? Tenta não trazer pra ti, tenta não absorver. Ou transforma aquilo, né, também. Exato. Enfim, a satisfação vira temporária e o desejo para fazer algo a mais só aumenta. Quando a gente entra nesse... Calma, vamos lá, de novo. A satisfação... a satisfação, quando a gente entra nessa ideia do corpo perfeito, né? Tá. A satisfação, ela vira temporária e o desejo para fazer algo a mais só aumenta. Verdade? Mais ou menos? Não sei se eu entendi a pergunta. Pronto, eu vou ler o comentário, né? O conselho da psicóloga, né? Quando trouxe essa afirmação sobre o corpo ideal, né?
Ela comentou o seguinte: quem nunca tentou aprender aquela make que afina o rosto e empina o nariz? Buscou o truque do cabelo sem frizz, o corte de roupa que afina a cintura, o valor da harmonização, cadê aqui? O valor da harmonização facial e por aí vai. A indústria da beleza, ela oferece infinitas formas de corrigir nossas imperfeições. As estratégias para alcançar esses objetivos em massa geram pressões e desejos, o corpo ideal. Mas até que ponto isso é saudável? Afinal, é importante entender que a vida real é muito diferente dos filtros das redes sociais. Quando paramos para observar, até já atingimos aquela sensação de insuficiência. Está bom assim, mas se eu pudesse ou tivesse dinheiro, faria novas mudanças. E aí vão inúmeras e pequenas intervenções que parecem fazer a diferença, mas no fim a satisfação vira temporária e o desejo para fazer algo a mais só aumenta. Enquanto a autovalorização e a autoestima viram picos de sentimentos interferindo nossa identidade e aceitação. Tá. Então, a pergunta dela era: a satisfação vira temporária e o desejo... A satisfação, ela vira temporária e o desejo para fazer algo a mais, ele só aumenta. O desejo de mudar só aumenta. Tipo como se fosse uma droga, né? Tipo, que você não tá satisfeito. Para fazer o efeito, você tem que aplicar uma dose maior. Exato. Eu acho que é justamente o que a gente tava falando sobre essa questão da validação, ficar à mercê do que o outro vai pensar de você, que você não tá construindo uma autoestima baseada em você, no que você acredita, nos seus valores. Você vai estar sempre pensando no que o outro tá pensando de ti, tá sempre à mercê disso. E, de novo, que tipo de imagem, que tipo de autoestima você tá construindo dessa forma, né? Sim. Porque quando a gente foca na gente, e aí a gente entende os nossos defeitos, os nossos pontos positivos, a gente vai estar procurando crescer por conta própria. Então, assim, claro que, não gostei do que eu fiz naquele dia, acho que eu posso melhorar em tal ponto. Pronto, você vai estar se acolhendo, você vai estar se validando e vai estar se aceitando, mas com essa busca pela mudança, uma mudança ativa, né? E aí, quando você fica sempre não se validando, não se acolhendo, você não tá fazendo isso, você não tá construindo uma autoestima saudável, né? Uma autoimagem saudável. Sim, se a gente pensar assim no corpo ideal, né? Nessa ideia de moda, nessa ideia de satisfação, a gente vai lembrar que, por exemplo, né? Assim, quem já viu alguma coisa sobre corpo, vai lembrar que já foi padrão as mulheres, né, mais bonitas da época, por exemplo, europeia, se elas fossem bem gordas, né? E daí já foi padrão também elas terem os quadris largos. Isso. Já foi padrão elas não terem seios. Agora já é padrão elas terem seios grandes. Isso. Então a moda ela vai e vem, né? Até no corpo. Exato. Então acho que se a gente pensar um pouquinho, né? Então escolhe ali a moda que tu... não segue a moda e vê o que te agrada, né? De fato ali. Não, e a gente comentei das Kardashians, né, mas no começo, que justamente elas estavam com essa coisa de ter um corpo mais volumoso, e aí várias mulheres começaram a seguir essa tendência, e aquela coisa, quando a tendência ela se estabelece, quando mais pessoas começam a atingir esse padrão, o padrão muda. É tanto que agora o corpo delas está menorzinho, mais enxuto, e aí provavelmente várias pessoas vão tentar seguir essa tendência, e aí quando tiver muita gente seguindo essa tendência, provavelmente elas vão inventar alguma coisa. E eu digo elas, não como se a culpa fosse das Kardashians, mas eu digo a cultura no geral. Sim. Né? Eu tava lembrando agora de uma música, eu vou ver se eu acho aqui pra comentar com vocês. Tá. Chamava Tendência, o nome da música, já ouviu? De quem é? Agora me pegou. Vou jogar no Google pra lembrar aqui de... Tendência. Pareceu foi a dona Ivone Lara, mas não é dela a música. Música. Não vou lembrar agora. Tendência. É de uma banda de... pois é, apareceu o do Jorge, né? Tá aparecendo fundo de quintal aqui. Isso, só que é uma música de rock. Não vou lembrar agora. Mas enfim, dizia uma certa parte da música, era tendência até pode ser, né? Então acho que é muito mais disso, sabe? Até pode ser que você goste daquilo, né? Mas vê ali com calma, né? Porque vai mudar. Daqui a pouco... Muda, né? É que nem o lance da Capricho, né? Isso. É legal ver ali o que tem na moda, em alta, né? Mas olha com calminha, né? Porque daqui a pouco é outra tendência. Eu tava vendo uns comentários, de novo, Twitter, Instagram, né?
quando surgiu esse boom da bichectomia, né? Várias pessoas fazendo pra ficar com o rosto mais fino e tal. Só que aí eu vendo alguns profissionais falando sobre, dizendo que não deveria ser uma cirurgia estética, né? Ela não foi criada com esse intuito e várias pessoas usaram como cirurgia estética e hoje estão encarando as consequências de ter um rosto já mais flácido, mais caído, depois de pouco tempo. E aí é justamente outra coisa que a gente tem que pensar. Como é que vão estar daqui a uns anos essas pessoas que submeteram a tantas cirurgias estéticas, né? Quais as consequências disso? A gente ainda não sabe. Isso tá acontecendo... são coisas recentes. Eu já vi também uma página no Instagram, eu acho que o nome é Explante de Silicone. De várias mulheres relatando que colocaram silicone, começaram a sentir vários sintomas e que depois que tiraram se sentiram bem melhor. Então, assim... às vezes a gente faz muito uma coisa, porque é bonito, eu acho que vai aumentar a minha autoestima naquele momento. Claro, pode melhorar sim a sua autoestima, mas será que a gente não pode melhorar essa autoestima de outras formas? De formas mais naturais, buscando a aceitação, buscando ali um autoconhecimento, né? Sim. Tem só... Desculpa o capricho, né? É porque eu vi uma outra uma outra coisinha que me lembrou aqui, né? Não acompanhei aqui direto. Enfim, né? Vocês vão entender, né? Se estiverem assistindo. Uma coisa bacana pra gente pensar é que essa coisa do corpo ideal também tem a ver com os nossos hormônios, será? Ou não? Tipo, eu tava vendo, né? Que os hormônios têm alguma relação realmente com a nossa mente, né? Sim. E daí, por exemplo, se a gente pensa, a melatonina tem a ver com o nosso sono, sim, o cortisol com a questão do estresse e a serotonina com a questão da felicidade. Então você tava falando aí, por exemplo, de buscar autoestima. Então, injeta serotonina no povo. Ou não? Não é por aí? Eu falei mais no sentido dessa questão da autoestima, sim, da gente buscar de formas, digamos, mais naturais, no sentido de você se fortalecer, você tentar sim, se conhecer, sabe? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso buscar fazer atividades que sejam mais reforçadoras pra mim. E assim, eu sei que é uma coisa muito clichê, né? Você fala, faça aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz bem. Só que na correria do dia a dia, na correria da vida, cara, a gente esquece, passa batido, sabe? E aí, você tá muito cansado, você vai ficar ali em casa, jogado, assistindo Netflix, o que também é ótimo. Mas às vezes você encontrar os seus amigos, que durante a semana você não tem tempo, você está ali tendo momentos de qualidade com seu companheiro, com a sua companheira, com seu pet, enfim, ir ao cinema, tudo isso vai te trazer um bem-estar, sabe? Isso vai te ajudar a fortalecer esses momentos com você mesmo, com as pessoas que você gosta. Isso também vai ajudar na sua autoestima. E são coisas pequenas que a gente acaba deixando passar batido. Você procurar ter uma boa noite de sono, você ter uma alimentação equilibrada, fazer uma atividade física, tentar estar perto de pessoas que te fazem bem. De novo, tudo isso é muito clichê, mas é o clichê que muitas pessoas não fazem, porque a gente deixa passar batido. E também porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fica muito mais sob controle justamente desses prazeres momentâneos. Sim. Né? Tem um colega, né, que ele tá fazendo... aniversário essa semana, né? Inclusive. Parabéns pro colega. Parabéns, Wanderson. Né? Se ele estiver assistindo, claro. Se ele não tiver também, tá aí. Fica parabéns. Ele entrou agora numa rotina de vida saudável, né? E tal. Mas eu achei muito massa que agora ele disse, né? Tô na semana do meu aniversário, então o que eu vou fazer? Eu vou dar valor às coisas que eu gosto muito, assim, de comer, por exemplo, né? Então ele tá aproveitando cada lanche que ele faz, aí ele posta, né? E faz todo um negócio, aí faz um mexendo do lanche, né? Que ele é todo blogueiro. Mas é algo que eu achei muito massa, porque ele tá aproveitando o detalhe, né? Isso. Então, isso faz um bem na saúde mental da gente que às vezes parece que a gente esquece. E dar esse toque na rede social é muito massa, porque daí a pessoa fica, mas eu nem gosto de, sei lá, ele comeu lá um hambúrguer artesanal, né? Eu nem gosto de hambúrguer, mas eu gosto, sei lá, de Nissin picante. Então vou lá e compro, né, o Nissin lá. Apimentado, e assim, fácil. É uma coisa até que eu tava pensando esses dias, que às vezes a nossa semana é muito corrida, a nossa rotina é muito corrida, e às vezes a gente só vive no final de semana. Só vive ali no sábado e no domingo, e às vezes é aquela coisa entre quero me divertir, ser jovem, mas quero descansar, tenho que arrumar a casa. Então, assim, é pouco tempo. E, de novo, eu sei que a nossa rotina é muito corrida durante o dia,
Mas será que a gente não pode encontrar pequenos momentos ali durante o seu dia, mesmo na correria, em que você tenha um cuidado consigo, que você tenha um momento de autocuidado, que você consiga estar perto de quem te faz bem, sabe? Hoje, por exemplo, eu acordei e aí a gente estava fazendo ali uma pequena faxina na casa, aí meu companheiro, porque eu tenho 2 cachorros, eles sujam muito, e aí terminei ali a faxina, eu ia atender. Aí eu, cara, vou dar uma passadinha na casa da minha mãe, porque eu quero tomar um café bem gostoso, um café da manhã, e aí eu fui tomar um café da manhã com a minha avó. Sim. Sabe? Foi corridíssimo, porque aí eu tinha que voltar pra casa pra fazer meu atendimento online, mas foi tão bom. Foi tão bom, porque hoje é o quê? Hoje é quarta-feira. Talvez eu só ia ver minha avó o quê? No sábado. E aí eu resolvi adiantar isso e ter esse momento ali gostoso, vi os cachorros lá da minha mãe. E então, assim, o que você pode... Eu acho que a gente tem que muito pensar assim, o que eu posso fazer por mim hoje, dentro da minha rotina apertada? Cara, quanto tempo você não manda mensagem para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele grupo de amigos durante a sua semana? Eu digo porque o meu WhatsApp também, às vezes, eu esqueço de responder. Mas é um movimento que eu tenho tentado fazer de estar mais próximo dessas pessoas dessa forma, porque... Cara, a gente não tem mais o tempo, a disponibilidade para estar perto dos nossos amigos como a gente estava, sei lá, no período da escola ou no período da faculdade, que eu estava ali sempre em contato com as minhas amigas. Então, se eu só tenho um WhatsApp, eu vou tentar me fazer presente por ali. Será que hoje, quando você chegar em casa, você não pode tomar ali um banho mais demorado, com mais atenção? Porque às vezes a gente tá tão cansado do dia que toma ali o banho ali só de qualquer jeito, já pensando no que aconteceu durante o dia, pensando nos BO que vai ter que resolver amanhã. Então a nossa vida tá sempre muito corrida, muito acelerada, muito estressante, são muitos estímulos aversivos. E aí é claro que a gente vai ficar ainda mais sensível a esses estímulos reforçadores de curto prazo. Sim. Né, de cervejinha, uma festa, o cigarro, enfim, outras substâncias, sabe? E eu não tô querendo aqui ter um discurso de não use essas coisas, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter moderação e procurar outros tipos de estímulos, né? Outros estímulos mais naturais. Então é isso. A gente quer fortalecer a nossa autoestima, o nosso cuidado, a gente pode fazer isso de formas mais simples, né? Você pode mandar mensagem para aquela pessoa que você não manda há muito tempo. Você pode, quando chegar em casa, tomar um banho ali mais demorado, mais relaxado, escutar uma música, fazer uma refeição com atenção, sabe? Esquece ali o celular por 15 minutos e foca ali no que você tá comendo, se delicia com aquilo. Pode até ser o Nissin picante que tu trouxe como exemplo. É bom, viu? É bom. Enfim, são essas coisas. Seguindo agora, voltando, né, pra não ficarem chateados aqui com a gente. O pessoal que é que nem... Mas a gente também é colírio capricha aí na veia. Um outro comentário, né, feito nessa reportagem foi que quando uma mulher brilha, ela ilumina e inspira todos que estão à sua volta. E aí, é verdade, não é? Eu acho total. Total, Eu né? acho total, assim, uma coisa que eu tenho muito como pensamento, que eu já dividi com algumas amigas, é que pra mim, eu quero crescer e levar as minhas comigo, Sim. sabe? Eu acho que no momento que a gente se fortalece a nossa autoestima, eu acho que a gente consegue fortalecer outras mulheres. E eu acho que isso é muito poderoso. Não sei se você assistiu o filme da Barbie. Ainda não. Pois é, eu não queria dar spoiler, mas tem esse tipo de mensagem ali, né? Então é bom, hein? Dessa união feminina, dessa questão do fortalecimento, enfim. Então eu acho que, sim, a gente cresce, a gente se fortalece e a gente tá fortalecendo umas às outras, falando, claro, no âmbito de mulher, mas eu acho que, no geral, também. Eu acho que quando a gente tá bem consigo mesmo, a gente tenta transparecer isso, a gente transparece isso naturalmente, a gente também tenta arrastar os nossos com a gente. Acredito muito nisso. Ontem foi o dia da mulher Latino-americana e caribenha. Latino-americana e caribenha, né? Aí uma colega nossa da psicologia que já esteve aqui no Psicologando, né? Compartilhou um vídeo, né? A Tamires. Aí... E é muito real isso, quando uma mulher brilha, né? Parece que as outras... E mesmo a gente se ilumina, né? Mesmo sendo um homem também, a gente se ilumina com aquilo, né? A gente afeta o outro. Afeta o outro. E foi muito massa ver ela numa posição assim, massa, né? Enquanto uma pessoa negra, falando sobre saúde mental para as pessoas negras também, né? Legal. E aquilo foi muito potente.
né? E tem realmente uma força, eu acho, quando a pessoa tá bem consigo mesmo, né? Por exemplo, ela tá bem com essa questão da raça com ela, né? Então é muito verdadeiro. A gente arrasta. Arrasta. O exemplo arrasta, né? Sim, demais. Principalmente acho que pessoas mais velhas, né? Porque ela é uma mulher jovem, né? Sim. E daí, às vezes, o mais velho, quando se vê naquela pessoa, pode também se sentir ali tocado, né? Sim. Com aquele brilho e tal. E talvez ali soltar o cabelo, soltar o black, né? E tal. Exato. Algo nesse sentido. Mas enfim, continuando. Agora eu não lembrei também da Maju. Ou Mulher pra Brilhar, né? Meu Deus, ela é perfeita, ela é linda, ela é uma diva. Beijo, Maju. Não sei se tu vai ver esse podcast, mas você é perfeita. Muito massa. Ela é linda. Né? Eu acho que ela arrastou assim, uma galera que queria fazer jornalismo, né? Assim como a que faleceu agora recente, né? A música faleceu, Glória Maria, né? Do jornalismo. Que acho que inspirou muita gente, inclusive a própria Maju, né? Sim. Mas vamos lá, Não existe uma fórmula mágica para ganhar autoestima. E aí, verdade, mito? Assim, fórmula mágica eu acho que tá muito dentro do que a gente conversou, né? Desses pequenos passos que a gente acaba negligenciando durante o dia e a gente dá muito por... Como é que eu posso dizer? Dá muito por garantido. Eu sei que é um discurso muito batido, sabe? De assim, você tem que fazer atividade física, dormir bem, comer bem, tomar água. Mas, primeiro, tudo isso vai influenciar na saúde fisiológica do seu corpo. Vai te dar ali o bem-estar, a energia que você precisa para encarar o dia, para encarar a sua vida. E os outros pontos, né? De você estar bem, de quem estar perto de quem te faz bem, buscar ter relações saudáveis. Tudo isso, claro que vai influenciar na sua autoestima. Sim, né? E eu acho que vai de cada um, sabe, Natália? A gente teve aqui recente com o Heráclito, né? Ele é uma pessoa da Gestalt terapia, né? Um psicólogo da Gestalt terapia. Acho que já formou, né, Elis? Ele tava para receber, não sei, alguma coisa assim, né? Tava fazendo doutorado, né? Tava fazendo doutorado. E daí ele falou muito disso, sabe? De... vai de cada um, né? Por exemplo, a neurociência, ela vai te dar uma formulazinha, né? A TCC vai te dar uma formulazinha. Mas se você não gostar só da formulazinha, gostar do negócio mais profundo, né? Aí ele disse, tem ferramentas também pra isso. Eu sou da Gestalt e a gente vai pra um outro caminho, né? Sim. Aí a galera da psicanálise vai fazer você também percorrer aí um outro caminho. Qual é a sua abordagem? É análise do comportamento. Análise do comportamento, né? Pronto, então a gente pode dar ali algumas fórmulas, né? Eu não sei porque eu tenho pouca leitura, eu sou do primeiro semestre. Mas existe ali algumas técnicas, né? Sim. E eu faço terapia com uma pessoa da TCC, né? Legal. E daí ela foi me auxiliando com técnicas. E pra mim fazia mais sentido, né? Eu já fui consultado por pessoas que gostavam desse arrodeio, desse aprofundamento, né? Mas pra mim eu queria algo mais rápido. Né? Eu tava no momento que eu queria alguma resposta, né? Sim. E tem me ajudado, né? Tem me ajudado. Legal. E assim, toda vida que eu vou falar sobre isso, no meu Instagram e tal, eu gosto sempre de trazer uma linguagem mais acessível. Sim. Sabe? Porque eu acho que, cara, a academia, né, a universidade, a gente produz muita coisa, aquele conhecimento absurdo. Mas, em geral, o conhecimento, ele não passa os portões da universidade, sabe? Verdade. Então, do que adianta eu estar lendo ali trocentos livros, artigos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu vou falar para as pessoas, eu falo no Scientifiquez, no Behaviorez. Não acho legal. Então, assim, além dessas coisas que a gente estava conversando sobre essa questão da autoestima, eu acho outros pontos também que eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, sabe? De aprender, por exemplo, a se validar. A gente estava falando muito sobre a validação através do outro, mas a gente tem que falar sobre a validação através da gente mesmo, sabe? Então, uma reflexão, né, pra você que tá aí assistindo. Com que frequência você costuma olhar para as coisas que você fez e se parabenizar? Né? E reconhecer aquilo que você fez, porque em geral a gente pode ter um olhar muito crítico. Eu não consegui fazer aquilo, não dei conta daquilo. Isso aí, essa voz crítica, num instante ela aparece, né? Essa voz da ansiedade. Mas e essa voz do parabéns, do reforço positivo para com a gente mesmo. Eu sei que você pode não ter aprendido a fazer isso durante a sua vida, mas você pode aprender a fazer a partir de agora. Então, assim, pequenas coisas do seu cotidiano que às vezes a gente leva como, não fiz mais que a minha obrigação. Não, você não fez mais que a sua obrigação, não. Eu acho que você fez muito bem e cabe a você aprender a se parabenizar e a se reforçar a partir de agora. E olhar para essas conquistas como conquistas, né? Não como eu fiz mais do que a minha obrigação. Então, aprender a se validar
e também a se acolher. Porque, de novo, essa vozinha do julgamento, às vezes ela pode ser muito dura. E aí você se coloca pra baixo com grande facilidade, mas você não consegue se erguer, se colocar pra cima, se acolher. Então, se acolher, né, se validar, ter essa autocompaixão é muito importante. Então, são coisas também que eu considero que são muito importantes pra gente construir uma autoestima mais saudável. Sim. E faz, assim, né, um gancho muito massa para esse outro comentário da reportagem, né? Que diz o seguinte: o espelho é o grande responsável por aumentar ou diminuir nossa autoestima. E é isso que você vem falando, né? Pra gente, realmente tipo assim, se eu tô reforçando, né, a ideia das vitórias, é claro que o espelho vai dizer, ó, que massa, né? Agora também, se eu tô reforçando só as ideias das derrotas, exatamente, aí o espelho vai dizer, cara, fica pra baixo. E fica aí mesmo, no chão. É do chão pro fundo do poço. Não, tá errado aí. Você tá muito bem ainda. Tem que ficar mais pra baixo ainda. Exatamente. E aí a gente pode entrar nesse ciclo de se colocar pra baixo, de começar a ter pena de si mesmo. E ter discursos do tipo, eu não consigo, nada dá certo pra mim. Sabe, uma coisa meio que o mundo é cruel e você meio que tá ali como vítima. Não é legal. Tinha uma colega que usava muito aquela expressão, né? Tinha um gato de desenho animado que dizia, né? A vida, a sorte, né? Não sei se vocês lembram, né? Exatamente, eu já ouvi falar, sim. E daí, a gente não pode ser esse gato. Isso. A gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas, pela nossa vida. Entender que cada escolha que você faz hoje, ela tá afetando a tua vida, não só hoje, como no futuro, por menor que seja, sabe? Então, o que a gente tava falando sobre sonhos, metas, muitas vezes a gente tem um sonho, uma meta muito alta, e aí, não consigo. Aí vem toda essa questão de culpar Deus, o mundo, o signo, Mercúrio retrógrado, mas não coloca a responsabilidade em si, no que fez ou no que deixou de fazer, sabe? Então, da mesma forma que eu afeto a pessoa com quem eu convivo, essa pessoa me afeta de volta, o ambiente, o contexto também tem esse poder sobre a gente está em constante interação. E as nossas responsabilidades, né? As nossas escolhas estão afetando a minha vida hoje, mas está afetando também no médio e longo prazo, no futuro. E eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso, porque às vezes a gente vive a vida muito no automático, muito no... vou me divertir porque eu mereço, porque, né, trabalho demais. Não, eu entendo, todo mundo em geral tá trabalhando demais, tá muito cansado, tá na correria, a gente merece muita coisa, mas a gente ficar sempre se dando esses pequenos prazeres, essas pequenas permissões, no final do mês sua conta bancária vai estar aonde e você vai ter chegado aonde, porque é uma escadinha que a gente vai construindo. Então, se eu quero chegar lá em cima para alcançar um objetivo meu, todo dia eu posso fazer escolhas que me levem mais perto disso, né? Que me façam alcançar, que eu suba um degrau. E aí tem escolhas que a gente só vai estar descendo e não se toca disso. Pra gente caminhando aí pros finalmente. Tá. Um outro comentário que a reportagem traz é que quando somos jovens é comum que a gente nos preocupemos demais com a nossa aparência física. Isso é verdade? Você tem visto em clínica ainda? Eu acredito que a gente fica muito sensível a isso, né? Não só ao olhar do outro, mas o nosso lugar no mundo enquanto aparência, o que a gente pode oferecer pro outro em relação à aparência. Eu acho que a maturidade também dá uma perspectiva, uma visão diferente, sabe? De que a aparência é uma pequena parte do que a gente pode oferecer, do que o outro pode oferecer, do nosso lugar no mundo enquanto aparência é uma pequena parte. A gente tem muito mais, a gente é muito mais. Você tem uma frase que eu gosto muito que é... Eu tinha até um vasinho de planta lá no meu consultório com essa frase. Você é maior do que as suas dores. Então, acho que é legal a gente pensar que você é muito maior do que a sua aparência. Você é um conjunto de coisas, né? Sim. Você é muito maior do que tudo isso. O ideal também seria, então, pensar num processo terapêutico desde a juventude? Olha... Ou depende, como é a resposta pra tudo na psicologia, né? Depende. Assim,
Na minha experiência pessoal, eu acho que me ajudou muito fazer terapia. Eu comecei, eu acho que eu tinha 17 anos, tive alguns períodos de pausa, mas eu acho que me ajudou também a entender essas questões de juventude, de quando a gente tá se descobrindo adulto, tá deixando de ser adolescente. É um período muito difícil, sabe? Então, eu acredito que a terapia tem muito a ajudar, não só nessas questões de autoestima, do entendimento de quem eu sou, mas às vezes até não, né? Principalmente de depressão, ansiedade, que muitos adolescentes, muitas crianças enfrentam e que, infelizmente, tem um estigma ainda muito grande sobre isso, né? Então... Sim. Sobre pessoas, assim, Natália, que você tem visto, que tem estudado sobre, ou pessoas das redes sociais, né? Tipo assim, o movimento Corpo Livre, né? Que eu citei, o Caio. Pra mim, ele não é psicólogo, né? Mas ele é super terapêutico, né? Ele acaba muito massa, assim, pra acompanhar. Você teria sugestões de pessoas pra acompanhar? Ou trabalhos pra gente ler, alguma coisa nesse sentido? Eu gosto muito. Menina, acabei de pensar aqui na indicação pro podcast. Legal. Eu gosto muito de acompanhar a Flora Mota. Ela é médica aqui. E ela fala muito sobre essa questão do corpo, de se permitir ver além dessas aparências, né? Do que as pessoas impõem na gente. Enfim, fala muito também de corpo livre. Gosto muito, muito de acompanhá-la. Com a sua permissão, eu vou ver aqui o @ de uma menina que eu descobri recente, sabe? Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pronto. Cara, eu acho muito legal essa menina porque a Júlia Cipolatti, ela é capixaba. E ela faz crossfit. E ela é uma mulher gorda. Quando eu vi o perfil dela, eu fiquei assim, meu Deus, que incrível. Sim. Porque, pessoalmente, eu sempre tive, assim, eu alimentava uma autorregra de, enquanto eu não for bem magrinha, eu não vou conseguir evoluir no crossfit, que tem movimentos que eu tenho dificuldade até hoje. E ela chegou pra mostrar que não é por aí. Eu acho muito legal acompanhar ela, os treinos dela, a visão dela, enfim. Então, de cabeça, são duas pessoas que eu tô aqui lembrando. Massa. Então a gente esteve aqui com a Natália, né? Eu espero que ela volte. E eu queria também que ela dissesse algumas considerações finais, onde é que a gente pode te achar, esse tipo de coisa. Vamos lá, eu queria dar um recadinho seguinte, gente, falando um pouquinho sobre essa coisa da atividade física, do autocuidado. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, né, pra começar esse período de atividade, de exercício, que diz que não é pra si, que tem preguiça, enfim, tem muitas justificativas. Algumas que são desculpas, mas enfim. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, nosso dia tem 24 horas, a gente passa uma parte desse dia dormindo, a gente passa uma boa parte desse dia trabalhando, muitas vezes numa cadeira desconfortável, né? E aí, a gente fala sobre você fazer atividade física ali por um período de 30 minutos, 1 hora. Claro, você vai levar mais tempo do que isso, né? Porque em geral você vai voltar, vai ir e voltar da academia, mas pensa que é tirar 1 hora do teu dia pra movimentar o teu corpo. Natália, mas eu não gosto, é muito chato. Eu entendo, mas você também tem que pensar no longo prazo. No corpo que você tá construindo pra você, na saúde que você tá construindo, sabe? Então, assim, é uma medida de cuidado contigo a longo prazo. Então, eu acho muito importante você que está assistindo, né, e que tem aversão ao exercício físico, se permitir fazer isso como um cuidado com você, como um investimento. A gente fala muito sobre investimento, né? Não entendo nada. Mas por que a gente não pode investir na gente? É o investimento mais rentável, eu diria, porque no final do dia, a gente só tem a gente. A gente vai estar com a gente, né? Então, assim, se você só tem você, a única certeza que você tem na sua vida é que você tem você até o final dos seus dias. Que você invista nesse bem mais precioso que é você. E, além disso, também falar sobre essa coisa do se responsabilizar, sabe? Pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Entender que todo dia você pode tomar decisões e atitudes que vão te levar mais perto da vida que você quer construir, que você quer viver. Entender que você está afetando o outro e o outro está afetando de volta. Então, quem são as pessoas com quem você está construindo relações? Quem são as pessoas que você está permitindo entrar na sua vida, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ter muita responsabilidade. E o que mais? Eu acho que é isso. As pessoas podem me achar no meu Instagram, Natsina Psi.
E no meu WhatsApp também, quem quiser marcar uma sessão, quem quiser conversar, estou por lá. Obrigado, Natália. Espero realmente que você volte, né? Talvez até a gente conversou, né? Não sei se a Patrícia já comentou, né? Talvez trazer você, Patrícia e Larissa, né? Falar de um tema que interessa em conjunto as três. Seria muito bom. Assim, gente, eu queria deixar público o meu agradecimento. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Achei tudo incrível. Achei tudo isso aqui muito chique. E eu amei o convite. Eu espero muito voltar. E é isso. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E tem que ser compartilhado de uma forma simples, prática, que chegue no maior número de pessoas possíveis. Então é isso que eu acredito e é isso que eu tento fazer, sabe? É isso. Valeu, Natália. A gente se vê no próximo Psicologando, né? Você que nos acompanha. Você que nos acompanhou hoje, né? Tem alguns episódios, né? Pra vocês assistirem, maratonarem, né? Pra estar bem em dias, né? Que às vezes eu vou citando outros colegas que passaram por aqui, né? E você fica, mas quem é esse colega? Aí você vai lá no feedzinho do canal do Lobão, aí procura lá o Psicologando e você vai direitinho na pessoa que você quer achar lá pra ter essa referência mais palpável, né? Legal. Até mais.